Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Há histórias que ninguém deveria investigar. Há segredos que não foram feitos para serem descobertos. E há reflexos que nunca deveriam ser olhados por tempo demais. Nesta gravação, você vai conhecer o relato de um jornalista que acreditava que o mal podia ser filmado, mas acabou encontrando um culto que usava espelhos para abrir portais, não para outro mundo, mas para algo que sempre esteve do outro lado do vidro. O que você vai ouvir a seguir foi extraído dos arquivos que restaram. E segundo quem os viu, o reflexo dele ainda aparece em algumas gravações, olhando de volta. Se você estiver em um lugar com espelhos agora, cubra-os. Porque dizem que, quando essa história é contada, alguém sempre aparece do outro lado. O culto do espelho negro, os reflexos que nunca foram nossos. Meu nome é Lucas Andrade. E se você está ouvindo isso, saiba que talvez eu já não exista mais. O que vou contar aconteceu há alguns anos, quando eu ainda acreditava que o mal podia ser explicado, classificado, ou pelo menos filmado. Hoje eu sei que há coisas que não querem ser entendidas, apenas lembradas. E o reflexo é uma delas. O início. Tudo começou em 2016, quando eu trabalhava como repórter investigativo em uma revista de crimes e mistérios chamada Verdade Oculta. Eu já tinha investigado de tudo: rituais de sangue, seitas isoladas, possessões que depois se mostravam farsas elaboradas. Mas nada, absolutamente nada, se comparou ao caso de Pedra Escura, um vilarejo encravado entre as montanhas de Paraty, no Rio de Janeiro. A pauta surgiu quando recebi um e-mail anônimo, com o assunto: "Eles estão voltando através dos espelhos." O corpo da mensagem tinha apenas um link para uma notícia antiga. Mulher desaparece dentro de casa. Polícia encontra espelho trincado com marcas de mãos. O nome dela era Lídia Moreira, 42 anos, moradora de Pedra Escura. A notícia era de um site local, datada de 3 semanas antes. Decidi investigar. Chegada à Pedra Escura. Peguei a estrada numa manhã chuvosa de julho. A cada quilômetro, a neblina ficava mais densa, e o GPS parou de funcionar muito antes de eu chegar. Quando finalmente vi a placa "Bem-vindo à Pedra Escura", percebi que estava num lugar que o tempo tinha esquecido. Casas coloniais, ruas de paralelepípedo cobertas de musgo, e nenhum som além da chuva. Fiquei hospedado em uma pousada chamada Solar do Mirante. O dono, Mário, era um homem de olhar cansado e voz baixa. Quando mencionei o nome de Lídia, ele se calou por alguns segundos antes de dizer: "Melhor você não mexer nisso, moço. Desde que aquela mulher sumiu, o vilarejo nunca mais dorme em paz." Naquela noite, enquanto eu revisava minhas anotações, ouvi um barulho de arranhar vindo do espelho do quarto. Pensei que fosse um rato, mas o som era rítmico, humano. Quando olhei, juro por Deus, meu reflexo piscou um segundo depois de mim. A casa da Lídia. No dia seguinte, fui até a casa da desaparecida. Era uma construção isolada, quase engolida pela mata. O portão estava caído, e o interior cheirava a mofo e cera derretida.
Mas o que me gelou foi o que vi nas paredes: dezenas de espelhos, de todos os tamanhos e formatos, todos voltados para o centro da sala, como se assistissem a algo invisível. Em uma mesa, havia um caderno com a capa escrita à mão: O culto do reflexo, o caminho dos 3 olhares. As anotações eram perturbadoras. Lídia descrevia sessões em que ela e outros irmãos ficavam diante de espelhos cobertos por véus pretos, recitando frases em latim. Ela falava sobre um véu entre os mundos e um homem chamado Padre Olavo Monte, que teria lhe mostrado a verdadeira luz refletida na escuridão. A última página trazia apenas uma frase escrita com força, como se a caneta quase rasgasse o papel: O reflexo é o corpo que espera. O ex-membro. Consegui contato com um homem que dizia ter participado do culto: Rafael Sampaio, um ex-seminarista que vivia recluso na serra, num casebre sem energia elétrica. Quando cheguei lá, encontrei todas as janelas cobertas e nenhum espelho à vista. Rafael me recebeu trêmulo, com os olhos fundos e o rosto pálido. Eles ainda olham para mim, disse ele, sem eu nem perguntar quem eram eles. Você acha que está sozinho quando se olha no espelho? Está enganado, Lucas. O que está ali não é você. É o outro. E ele quer sair. Rafael contou que o culto começou nos anos 90, quando o Padre Olavo, expulso da igreja por práticas heréticas, fundou uma congregação secreta chamada Ordem do Espelho Negro. Ele pregava que cada reflexo humano era uma prisão da alma verdadeira, e que o espelho era um portal entre o corpo e o que ele chamava de o reino da imagem pura. Os rituais, segundo Rafael, envolviam 3 etapas: o olhar da carne, onde o seguidor deveria encarar seu reflexo por horas até perder a noção de tempo; o olhar da sombra, quando o espelho era coberto com véu negro e o participante devia ouvir o próprio nome sendo sussurrado pelo reflexo; o olhar da morte, quando o véu era retirado e se acreditava que o reflexo passava a existir de forma independente. Rafael jurava que, após o último ritual, os espelhos começaram a reagir. Ele disse que via o próprio reflexo piscando fora de sincronia, sorrindo sozinho e, às vezes, observando o mesmo quando ele não estava diante do espelho. Padre Olavo dizia que era o processo de libertação, sussurrou ele. Mas um por um, os membros começaram a desaparecer. Sumiam dentro de casa. Só restava o espelho trincado e o cheiro de ferro no ar. As ruínas da escola. Naquela noite, Rafael me contou onde os rituais aconteciam: nas ruínas da antiga escola São Bartolomeu, queimada em 1974. Decidi ir até lá, sozinho. A estrada era engolida por árvores. A neblina transformava tudo num borrão cinzento. Quando encontrei o prédio, ele parecia um esqueleto de pedra coberto de raízes. Entrei com a lanterna ligada e vi símbolos nas paredes, velas derretidas e marcas circulares no chão. No centro do salão principal havia um espelho gigantesco, de quase 2 metros, coberto por um pano preto. Quando puxei o pano, o vidro era escuro, não refletia nada. Era como se eu estivesse olhando um buraco na realidade. Gravei tudo com minha câmera. Mas ao revisar o vídeo mais tarde, percebi algo impossível. Meu reflexo não aparecia. O espelho mostrava apenas o salão vazio. O início da loucura.
Depois disso, as coisas começaram a piorar. No hotel, o espelho do banheiro amanheceu trincado. No vidro embaçado, lia-se uma frase escrita de dentro para fora: "Você está sendo visto." As luzes piscavam, os reflexos se atrasavam, e às vezes, eu ouvia minha voz me chamando, de dentro do espelho. Enviei parte do material para a redação, mas o arquivo voltou corrompido. O técnico disse que havia vozes em latim misturadas às gravações, murmurando algo como: "Speculum aperi portam, o espelho abre o portão." Rafael me ligou em pânico 2 noites depois. "Eles estão voltando. O vidro está se mexendo. Eu não consigo cobrir todos os espelhos." A ligação caiu. No dia seguinte, encontrei a cabana dele aberta, os panos arrancados. O corpo de Rafael estava no chão, em frente a um espelho quebrado. Ele havia cortado os próprios pulsos. Na parede, escrito com sangue: "Eu só queria ver o outro lado." A gravação perdida. Voltei para São Paulo decidido a encerrar a investigação. Mas em casa, comecei a notar pequenas distorções. Meu reflexo mexendo o olho segundos depois de mim, pequenas rachaduras aparecendo nos espelhos, o som de arranhões à noite. Em uma das madrugadas, liguei a câmera e comecei a gravar. Falei tudo o que havia descoberto. Mas quando revi a gravação, não havia som algum, apenas minha imagem, imóvel, sorrindo. Parei de dormir. Tampei todos os espelhos da casa. Mas de tempos em tempos, vejo algo refletido em superfícies que não deveriam refletir. O vidro do micro-ondas, a tela desligada da TV, até a lâmina de uma faca. Um movimento, um piscar atrasado, um sorriso que não é meu. O culto retorna. Meses depois, recebi outro e-mail, sem remetente. O assunto dizia apenas: "O pastor voltou." O corpo do e-mail trazia um vídeo. Era de uma cerimônia noturna, dezenas de pessoas vestidas com mantos pretos diante de um enorme espelho negro, idêntico ao das ruínas. Entre elas, um homem alto, com o rosto coberto por véu. A voz dele era suave, mas carregava algo que não era humano. O reflexo é o corpo eterno. A carne, uma ilusão. O que foi visto, agora quer ver de volta. O vídeo terminava com o espelho se movendo. Não quebrando, se movendo, como se respirasse. Depois disso, os desaparecimentos recomeçaram. Primeiro em Pedra Escura, depois em cidades vizinhas. E todas as vítimas tinham o mesmo padrão: espelhos trincados e sem reflexo. O fim. Hoje, escrevo isso no escuro. Todos os espelhos estão cobertos, mas sinto que isso já não importa. O som de arranhar nunca parou. E às vezes, quando passo pelo vidro da janela, vejo alguém me observando de dentro. O reflexo aprendeu a esperar. E talvez, depois de tanto tempo, ele tenha aprendido também a sair. Se um dia você notar seu reflexo sorrindo sozinho, não chegue mais perto, porque do outro lado há algo sorrindo de volta. E ele já sabe seu nome. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal.